Najib, muito bom dia, obrigado pela presença conosco. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Bom, por que você deixou o movimento? O que levou a essa decisão? Bem, a questão é a seguinte: a natureza do problema que nós estamos combatendo, que é o uso do sistema de ensino para fins de propaganda religiosa, ideológica, política e partidária. Quando eu falo religiosa, eu digo religiosa e antirreligiosa também. A natureza desse problema exige uma mobilização muito grande de pessoas, exige um apoio muito grande, porque essas práticas, elas são práticas que se disseminaram por todo o país. Então, o nosso movimento, pela sua própria natureza, o Escola Sem Partido, exigia uma mobilização muito grande. E só as grandes lideranças políticas, ou então, naturalmente, as celebridades, né, mas as celebridades não costumam se envolver nesses assuntos, só as grandes lideranças políticas é que têm o poder de mobilização, esse poder de mostrar à sociedade o que é importante em determinado momento. Nós, em algum momento, tivemos esse apoio dessas lideranças, né? O Escola Sem Partido, para você ter uma ideia, chegou a pautar as eleições de 2018. A imprensa, quando entrevistava os candidatos à presidência da República, perguntava se eles eram a favor ou contra o Escola Sem Partido. É verdade. Então nós chegamos bastante longe nesse esforço de demonstrar à sociedade brasileira a importância do problema que a gente chama genericamente assim de doutrinação nas escolas e universidades. Mas de lá para cá, vamos dizer assim, novembro de 2018, né, desde que as eleições acabaram, né, desde que o Bolsonaro foi eleito para cá, esse assunto começou a cair no esquecimento. E isso é bastante perceptível, assim, nas redes sociais e nós notamos em algum momento que nós não teríamos mais o apoio necessário para permanecer nessa luta, que é uma luta e que eu venho travando já há 16 anos. A iniciativa surgiu, a iniciativa de um movimento contra a doutrinação nas escolas surgiu em 2004. Quando você atinge um determinado patamar, como foi o nosso caso, no final de 2018, e depois começa a cair, esse é um mau sinal, né? É um sinal que você, na verdade, não terá a força necessária para atingir o seu objetivo. Foi basicamente isso que aconteceu, eu me dei conta disso, já deveria ter percebido isso há mais tempo, mas eu acho que a minha paixão pela causa fez com que minha visão ficasse um pouco turvada, talvez. Mas o fato é que agora a ficha caiu definitivamente e dolorosamente também para mim, e eu decidi me dedicar a um outro objetivo. Eu pretendo escrever um livro, sou obrigado a escrever um livro por tudo que aconteceu, né? Por toda essa movimentação. Então eu vou me dedicar a essa causa agora, a causa de escrever, de colocar tudo isso no papel. Perfeito. Jurandir. Pelo que ouvimos do senhor, o senhor disse que não está havendo o apoio que seria necessário e demonstrou que o senhor está frustrado com essa situação. Eu lhe pergunto, usando assim um jargão bem popular, o senhor jogou a toalha? Joguei a toalha. Então não tem volta isso aí. Não, da minha parte não tem volta. Foi uma decisão que eu demorei muito tempo para tomar essa decisão. Não é uma coisa assim de uma hora para outra. Até porque era a causa da minha vida. Eu estava me dedicando a essa causa com todas as minhas energias. Aliás, eu quero fazer uma correção pequena. Eu fui procurador do Estado de São Paulo até final de 2019. E agora estou aposentado, mas eu nunca pertenci ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Por falar em Ministério Público, na verdade é o grande omisso em toda essa temática, né? O Ministério Público é que teria o dever de fazer aquilo que o Escola Sem Partido estava tentando fazer, né? Combater
essas práticas ilícitas que acontecem dentro das escolas. Mas, infelizmente, o Ministério Público é uma instituição aparelhada pelas mesmas forças que hoje se apropriaram das escolas e das universidades, né? Então, o Ministério Público vê todas essas ilegalidades ocorrerem em prejuízo de crianças e adolescentes e não move um músculo, não mexe um palito para combater esses abusos. Infelizmente, isso acontece no nariz deles, mas eles não sentem, porque no fundo eles rezam a mesma cartilha ideológica. Voltaire. Doutor Najib, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, nós temos um parlamentar que já defendia essa ideia quando era deputado estadual, hoje é deputado federal, que é o Marcel Van Hatten. O senhor afirma que ele continua com essa ideia. O senhor afirma que amadureceu essa sua decisão, esse seu processo. Entretanto, a sua manifestação de abandonar esse movimento, ela se deu um dia depois de uma decisão do STF, num processo relatado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que acabou considerando inconstitucional uma lei alagoana da escola livre, que é muito semelhante a essa proposta da escola sem partido. Mesmo que o senhor tenha amadurecido essa ideia, tem alguma influência essa decisão do STF com relação à sua postura no momento? Com certeza sim. Mas não foi essa única decisão do Supremo que me levou a tomar a jogar a toalha, né? O Supremo vem decidindo já há algum tempo no sentido de blindar a propaganda ideológica, política e partidária dentro das instituições de ensino. Em maio deste ano, o Supremo, numa decisão, a meu ver, teratológica, uma decisão que é uma verdadeira aberração jurídica, o Supremo decidiu legalizar a propaganda político-partidária dentro das universidades, pasmem, em época de campanha, em período eleitoral. Isso aconteceu na ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 548, foi julgado agora em maio. Então, esse foi um golpe muito violento na pauta da Escola Sem Partido e na Constituição Federal, evidentemente. Outra decisão importante que o Supremo tomou, antes da decisão de Alagoas, foi a decisão de legalizar a ideologia de gênero na educação básica, declarando a inconstitucionalidade de uma série de leis municipais que proibiam a ideologia de gênero nas escolas. E agora vem a pá de cal, que foi a pá de cal, efetivamente, nesse caso de Alagoas. Agora, veja, essas decisões do Supremo Tribunal, que são decisões completamente ilegítimas e inconstitucionais, essas decisões pegaram o movimento Escola Sem Partido enfraquecido por falta de apoio. Se nós tivéssemos o apoio da sociedade, que, repito, só pode ser mobilizada por essas grandes lideranças políticas, entre as quais se inclui o deputado Marcel Van Hatten, que você acabou de citar, essas decisões do Supremo teriam tido pouca influência, pouco impacto sobre essa causa. Se essa causa já estivesse na cabeça da sociedade... Mas isso é porque o Congresso não legisla? Não, essa é uma questão mais de... Na verdade, é importante deixar claro isso. Aí o STF legisla? Neste caso em particular, eu não chamaria isso tecnicamente de ativismo. Foi uma decisão simplesmente inconstitucional, ilegítima do ponto de vista jurídico. O Supremo declarou a inconstitucionalidade, por exemplo, de uma norma que diz que professores não podem fazer propaganda político-partidária em sala de aula. Ou seja, ao dizer que esta norma é inconstitucional, o Supremo praticamente reconheceu o direito dos professores, o direito constitucional dos professores, de fazer propaganda político-partidária em sala de aula. Só para você ter uma ideia, uma outra regra da Lei de Alagoas dizia o seguinte, que os professores não podem prejudicar os alunos em razão das suas convicções religiosas, ideológicas, políticas e partidárias. Ou seja, o Supremo acabou reconhecendo, a contrário senso, o direito dos professores de perseguir alunos que discordem das suas opiniões em matéria de religião, de política e de preferência partidária. É realmente um escândalo o que o Supremo Tribunal decidiu. Mas,
como eu disse, essa decisão pega o movimento Escola Sem Partido no momento em que ele tem menos força. Então vai ser muito difícil, e a minha percepção é essa, é de que a partir de agora realmente o movimento não tem mais condições de prosseguir. Agora veja, eu não sou dono do movimento. O movimento, qualquer pessoa é livre para abraçar essa causa, como eu abracei durante tantos anos, né, e levantar essa bandeira. Eu é que não vou mais fazer isso. Eu é que vou me dedicar a um outro objetivo a partir de agora. Uhum. A pergunta que eu lhe faço, ficou, digamos assim, plantada uma semente, porque quando a gente fala em escola sem partido, é sem partido algum, porque alguns críticos do movimento diziam que era a tentativa de trocar uma ideologia predominante por outra, né? E, na verdade, o que se propunha era evitar os absurdos que a gente via acontecendo dentro de sala de aula. Fica uma semente nesse sentido, na sua avaliação, Najib? E a segunda pergunta que eu lhe faço é muito mais na tentativa de obter relatos. Ao longo desses 10 anos, qual talvez tenha sido a história mais escabrosa que você ouviu, o relato mais forte de um abuso cometido por um professor em sala de aula, não respeitando, né, o princípio da liberdade, que é o mais importante aí nesse quesito todo? Olha, você observou muito bem que a proposta do Escola Sem Partido é uma proposta apartidária, o que não significa que ela não contrarie interesses partidários. Evidentemente, os partidos que se apropriaram da máquina do sistema educacional seriam prejudicados se a propaganda ideológica, política, partidária fosse coibida dentro do sistema educacional. Então, embora seja uma proposta apartidária, como efetivamente é, e você observou bem isso, ela contraria grandes interesses político-partidários. Fica alguma semente? Eu sou muito pessimista em relação a isso. Eu acho que as sementes que nós lançamos, elas serão pisoteadas pela mesma máquina de propaganda que lutou contra a Escola Sem Partido ao longo de todos esses anos, que é a máquina de propaganda da esquerda, dos sindicatos, os CEPERS aí no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, notoriamente, é uma máquina partidária que atua dentro do sistema de ensino. Então, eu sou muito pessimista em relação a isso, eu acredito que essas sementes serão pisoteadas por essa máquina de propaganda, né? É difícil falar, assim, assim de bate-pronto, de improviso, de alguns. São milhares de casos que o Escola Sem Partido denunciou ao longo de todos esses anos, né? E coisas muito gráficas, imagens, professores em sala de aula, fazendo um discurso, usando vocabulário chulo para se referir aos seus adversários políticos. É uma infinidade de casos que o Escola Sem Partido tirou das sombras, né? Trouxe à sociedade, mostrou à sociedade, de abusos graves praticados contra crianças e adolescentes na educação básica e também no ensino superior, né? Seria difícil, assim, de momento me lembrar de um caso em particular, mas foram inúmeros. Um deles, inclusive, deu margem a um processo judicial que uma mãe de Santa Catarina está movendo contra o estado de Santa Catarina por causa de uma professora que na época de campanha, uma professora de história de uma escola estadual de Santa Catarina, na época da campanha ela xingou todos os adversários do PT, entendeu? Bolsonaro queria restabelecer a escravidão no Brasil, que o Alckmin era ladrão de merenda, que o Aécio era cheirador de cocaína, enfim, a mulher ofendeu, mas assim, gravemente, difamou gravemente em sala de aula a professora, com claro objetivo de que os seus alunos, jovens, adolescentes, fizessem o mesmo, né, nos seus respectivos ambientes familiares e sociais, né? Uhum. Então é muito sério o que está acontecendo, muito grave. Eu diria que é criminoso tudo isso que está acontecendo, repito, debaixo do nariz do Ministério Público. O Ministério Público finge que não vê nada disso que está acontecendo, né? Dezenas de denúncias nossas foram arquivadas sumariamente, e sob as mais diversas desculpas, uma delas a de que o professor teria liberdade de expressão em sala de aula, o que é um absurdo jurídico, né? Se o professor tivesse liberdade de expressão em sala de aula, ele não teria de dar aula.
Ele poderia passar o tempo todo contando piada. Mas, enfim, isso tudo são aspectos jurídicos do problema, nem cabe falar disso agora. Doutor Najib, no início da sua entrevista aqui conosco, o senhor afirma ter reparado que esse movimento ele acabou não ganhando a adesão por parte de celebridades, que celebridades não se envolvem nesses temas polêmicos. É preocupante essa situação de uma nação, de uma população que depende de uma posição, de uma celebridade para tomar o seu próprio posicionamento? Eu acho que isso é da natureza das coisas, sabe? Eu não luto contra esse fato, não. Em geral, as celebridades não deve, na minha opinião, não devem se envolver em assuntos de política e acho que os políticos existem para isso. Eu fico muito preocupado quando vejo aí artistas que não entendem nada de coisa nenhuma, dando pitaco em assuntos complexos, né? Essa gente, em geral, quando fala, muitos deles, né, quando falam, acabam falando bobagem. Eu acho que esse é um assunto dos políticos, das lideranças políticas que efetivamente abandonaram essa pauta e lamento muito, sinto muito que isso tenha ocorrido, um assunto tão importante para as famílias, tão importante para o país, né, para a democracia, porque veja bem, quando um determinado grupo político, né, uma determinada corrente ideológica se apropria da máquina do Estado, de um segmento tão importante da máquina do Estado como são as escolas, né? Em seu próprio benefício, é claro que isso causa um desequilíbrio no jogo democrático. Isso, no fundo, é uma trapaça à democracia. Usar a máquina do Estado para fazer propaganda. É isso que eles fazem. Uma parte da doutrinação é propaganda partidária, ideológica e que se reverte em períodos onde períodos de campanha, em propaganda partidária mesmo, explícita. Então, isso é muito grave para a democracia. Isso eu sempre digo, né? Os políticos que se beneficiam dessa propaganda são trapaceiros da democracia. E é claro que isso causa um imenso dano às crianças, aos jovens, às famílias, ao país como um todo, né? Exato. Doutor Miguel Najib, eu não sei se o Jurandir tem algum questionamento final, mas agradecemos aqui a disponibilidade. Não, a gente só fica assim impressionado, né? Porque uma luta que ele desenvolveu durante muito tempo, uma batalha muito grande que a gente vê que é da maior importância para o futuro da nação, isso é para o futuro da nação, né? E a gente vê que essa batalha está sendo perdida, né? Ou tá tendo uma baixa, né? Como se diz, no mínimo, né? Eu acho, Jurandir, que ela está sendo perdida, sim, infelizmente. Desculpe, assim, a franqueza, eu acho que essa batalha está sendo perdida. Acho que a gente não deve tentar se iludir em relação a isso. A gente tem que olhar a realidade como ela é. Eu acho que estamos perdendo essa batalha, estamos perdendo uma grande chance. Eu quero lembrar que há pouco tempo, acho que foi em 2018, se eu não me engano, o Zé Dirceu, que é a mente por trás, né, das estratégias políticas do PT, o Zé Dirceu declarou, nós temos isso gravado, que a pior ameaça que nós, palavras dele, que nós da esquerda vamos viver é o Escola Sem Partido. Quer dizer, ele confessou publicamente que o Escola Sem Partido seria uma pauta que a esquerda mesmo, que poderia levar a esquerda à lona, né? E infelizmente as forças políticas que... Bloquearia a estratégia da esquerda, seria? Exatamente, nocautear a esquerda. E infelizmente as forças políticas que poderiam levar adiante essa proposta republicana, o Escola Sem Partido é uma proposta republicana, é uma proposta transparente, apartidária. E as forças políticas que poderiam levar essa proposta a bom termo não se interessaram por ela. Eu sinto muito que isso tenha ocorrido no Brasil, perdemos uma grande chance.
Uhum. Em um minuto, doutor Najib, só para o pessoal que não conhece a proposta, claro que nas assembleias, nos estados e nas câmaras de vereadores, a redação das propostas que tiveram como ponto de partida a proposta nacional de projeto de lei do Escola Sem Partido sofreram algumas alterações, modificações, mas em essência, o que previa aquilo? O que era a proposta? Era uma plaquinha em sala de aula com um alerta, um aviso, né? Entre outras medidas. Em um minuto, o que previa, né? Olha, era realmente um cartaz com os 6 deveres do professor. Entre esses deveres estava, por exemplo, o dever de não fazer propaganda político-partidária em sala de aula, o dever de não perseguir alunos que discordem das suas opiniões em matéria de religião, de política, de preferência ideológica, o dever de respeitar o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Todos esses deveres já estão na Constituição Federal. O Escola Sem Partido não estava criando nenhuma nova obrigação para os professores e nenhum novo dever, nenhum novo direito, para os estudantes. Estava apenas traduzindo para uma linguagem mais simples, mais acessível, princípios e garantias que já estão na Constituição Federal, como o princípio da impessoalidade, o pluralismo de ideias, a laicidade do Estado, a liberdade de consciência e de crença. Nós traduzimos tudo isso para uma linguagem que o aluno da educação básica seja capaz de compreender. Então, esse cartaz era a única novidade da jurídica, digamos assim, que o projeto criava, era a colocação de um cartaz na sala de aula. Mas aquilo que estava escrito no cartaz já é direito no Brasil, já existe no Brasil. Nenhum professor pode fazer aquilo que estava proibido no cartaz. E, além disso, o projeto explicitava o direito dos estudantes, porque também esse direito já existe, de gravar as aulas. É um direito que já existe hoje na legislação atual. Os estudantes e os pais têm o direito de gravar as aulas. E o projeto explicitava esse direito do aluno e das famílias. Então, basicamente, era isso. E eu tenho certeza de que isso ia inibir essas práticas abusivas que estão acontecendo nas escolas. E a mesma certeza também tinha o Zé Dirceu, quando ele disse que o Escola Sem Partido era a grande ameaça que a esquerda iria viver. Doutor Najib, aguardemos o seu livro e fica o convite para que em outras oportunidades a gente trate de novo desse assunto. Ele não se esgota hoje e não se esgota com a sua decisão, que todos nós compreendemos, obviamente, mas muitos e também ouvintes aqui lamentando, né? Mas reconhecendo aí o seu trabalho ao longo de mais de uma década. Eu agradeço a oportunidade e também peço a Deus que coloque as coisas no seu devido lugar, né? Que para o bem do Brasil, para o bem das famílias, da democracia, da liberdade individual, eu torço para que um dia esse projeto seja, seja levado a bom termo e que esses abusos ocorram, parem de acontecer dentro das escolas. Muito obrigado pela oportunidade. Nesse caso pode ficar a colocação: perde-se a batalha, mas não se perde a guerra? Que seja assim. Boa. Najib, um grande abraço. Um abraço, até logo. Miguel Najib, criador do movimento Escola Sem Partido. Sintomático esse depoimento do José Dirceu, foi num encontro do PT, isso recente, em 2019 ainda, no ano passado, onde de fato ele faz essa manifestação que o doutor Najib acaba de mencionar, dando conta de que seria a pior ameaça que a esquerda viveria. E só uma breve reflexão antes do intervalo: por que seria uma grave ameaça para esse movimento de esquerda aqui, né, no nosso país? Se deixaria de cultuar, se deixaria de cultivar, né, nas futuras gerações, se deixaria de semear, né, essa plantinha. Então veja bem como é preocupante e impactante essa frase do José Dirceu, quando ele reconhece isso.
Só que tem uma pesquisa que nós falamos no intervalo aqui. O site Poder 360, ele fez um raio-x. Eu não sei se precisa, sincera, até agora, né? Não sei se precisa ou não ser essa grande ameaça, porque a esquerda hoje já não tem tanta força no nosso país. O Poder 360 fez uma pesquisa, fez uma avaliação das mais recentes pesquisas municipais no nosso país. Um verdadeiro raio-x. Nas capitais não tem nenhum candidato do Partido dos Trabalhadores como favorito. Ponteando, por enquanto, pelo menos. Isso pode mudar, né? Ninguém me contou, eu vivi isso, eu fui aluno de escola pública nos anos 90, aqui no estado do Rio Grande do Sul, e naqueles anos ali em que a gente teve disputas ferrenhas, Brito e Olívio, né? Foram duas das mais disputadas eleições que a gente teve aqui no nosso estado. E eu tive uma professora de história que dava pau todo dia, mas todo dia era pau no governador, pau na privatização, pau no Antônio Brito, pau todo dia. E pior, ela podia pensar do que ela quisesse, tá? Eu não tô dizendo que ela tinha que amar o governador, que era obrigação dela para ser funcionário público, mas ela colocava isso em prova. Eu tive prova lá sobre você é a favor ou contra privatizações de empresas públicas e por quê? Eu tinha 12, 13 anos. Tu te dava conta disso que tu tava sendo? Me dava conta porque em casa eu discutia já naquela época com meu pai, com a minha mãe. Não. Nasceu neoliberal. Desconfiado já, né? Neoliberal. Os 12 já era firme. Já tinha. Não, mas sabe o que acontece? Eu vou te dar o meu ponto de vista agora, já que até o Jurandir aqui. E ela dizia, desculpa só, e ela dizia assim, gente, o comunismo é bom. Ela nunca foi capaz de em sala de aula, falar sobre Homolodor. Sobre a perseguição que os regimes stalinistas, maoístas, trotskistas. Ela dizia, gente, o comunismo é bom. E todo dia pau no Antônio Brito. Uma porrada o dia inteiro. Toda a aula de história era pau em privatização, pau no governador, pau na Secretaria da Educação, porrada todos os dias. E aí o pessoal acha que não, pois é, não dá, não sei o que lá. Cara, não dá. Ela pode ser petista, pessoalista, neoliberal, o que ela quisesse, mas em sala de aula levar aquilo daquela forma e pior, colocar em prova, como se for valendo nota certo ou errado, aí não dá. Bom, eu já falei aqui, eu não tenho nenhum problema aqui em manifestar a minha ignorância. Você tinha 12 anos e chegava em casa, debatia com os pais e os teus pais te davam uma luz, assim, né? Eu vou confessar que eu já tinha 20 e poucos anos de idade. Nós mencionamos aqui há pouco, falamos do Getúlio Vargas, que ontem foi uma data emblemática, né, do seu suicídio, 24 de agosto, uma data marcante. E eu tive uma professora de história na faculdade, não era nem de história, uma cadeira lá da faculdade, que retratava sobre o Getúlio Vargas, enfim. E eu, sinceramente, ela botava um posicionamento ali naquele conteúdo que eu confesso que aos meus 20 e poucos anos não me dava conta. Hoje, olhando para trás, eu nitidamente vejo o posicionamento e qual era a tendência e qual que era a influência dessa professora sobre a classe. Mas aquela época em que eu era aluno da classe, eu não sentia que estava sendo manipulado.